E agora, para abordar esse tema, vamos conversar com Leandro Gabiati, que é doutor em ciência política e diretor da Dominion Consultoria. Leandro, você tem acompanhado, claro, essas repercussões dessa PEC no meio político, tudo isso que está acontecendo nesse momento. E eu queria já começar a nossa conversa vendo se você enxerga a possibilidade dessa proposta ser realmente contestada judicialmente. Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Flávia, boa noite. Lamentavelmente, teremos mais um episódio político que acabará sendo decidido no âmbito do Poder Judiciário. Chama a atenção, mas nem tanto, observar o placar que você mencionava agora na comissão especial. Salvo por um voto, a gente teria quase unanimidade, ou seja, ninguém quer votar contra um pacote de medidas econômicas que traz benefícios para a sociedade. O principal deles, o aumento do Auxílio Brasil, que vai passar até dezembro de R$400 a R$600. De fato, há uma situação complexa, uma situação atípica. Estamos saindo de uma pandemia, estamos no meio de uma guerra que tem impactos econômicos globais, o que de alguma forma justifica essa declaração do estado de emergência e a tomada de medidas excepcionais. O grande problema é temos uma eleição a menos de 90 dias e, por primeira vez desde a redemocratização, teremos a declaração de esse estado de emergência no meio de uma campanha eleitoral, o que traz, logicamente, um impacto muito positivo para o governo, que poderá utilizar recursos públicos e que, de alguma forma, pode afetar a isonomia do processo eleitoral. Leandro, você falou então dessa questão eleitoral, né? Dos motivos alegados aí é a questão da inflação, mas a gente sabe que esses números da inflação já estão com 2 dígitos há mais de 10 meses, então realmente fica aí uma pergunta por muitas entidades do setor que querem saber o porquê dessa PEC justamente agora. Na sua opinião, então, o cunho é somente para questão eleitoral? Eu não quero dizer, não tenho como afirmar, fazendo uma análise, que há um fim eleitoral. Ou seja, fazer uma análise desse tipo, eventualmente, teria um viés, uma tendência. Agora, o que a gente está analisando são os efeitos dessa decisão. Essa decisão que declara o estado de emergência e que permite ao governo utilizar recursos públicos e implementar políticas públicas no meio de um processo eleitoral, isso aí pode, logicamente, causar uma ruptura da isonomia necessária que é demandada dentro de um processo eleitoral. O que chama a atenção, e outro ponto importante aqui, é porque o governo não tomou medidas excepcionais e no final do ano passado, no início desse ano, com a invasão da Rússia à Ucrânia, certamente o governo tinha condições para tomar medidas excepcionais. Talvez não o fez esperando que a situação voltasse à normalidade de uma forma rápida. O que a gente pode confirmar, de fato, é que o governo perdeu o timing das medidas. E, eventualmente, até falando em um benefício eleitoral, ninguém sabe muito bem como é que essas medidas e o impacto delas vai afetar o governo e a campanha do presidente Bolsonaro. Até porque há sempre uma demora, você sabe, há um delay entre a tomada das medidas, a implementação e os efeitos. Quando a gente fala em inflação de 2 dígitos, como a gente tem agora, a inflação de 12% acumulada no último ano, não é imediato o efeito, né, da diminuição dessa inflação. Certamente será positivo para o governo o aumento imediato do Auxílio Brasil de R$400 para R$600. Isso aí certamente pode afetar positivamente a imagem do governo e do próprio presidente Bolsonaro. Agora, pensar numa diminuição da inflação nesse curto espaço de tempo parece um pouco arriscado, né? Mas certamente há polêmica no meio. O Partido Novo já antecipou que vai para o Supremo Tribunal Federal questionar a PEC, que deve ser sancionada promulgada rapidamente pelo Congresso, né? Porque, logicamente, há questões muito sensíveis, insisto, no meio de uma campanha eleitoral muito disputada. Leandro, rapidamente para a gente encerrar e avançando um pouco mais no tema, esses benefícios eles têm prazo de validade, né? Então seriam para esse ano assim que liberado e esse valor repassado. Então pensando em 2023, que já não terão mais esses benefícios, que cenário político você enxerga? Mais um problema que a gente tem são medidas de curto prazo
eu não quero usar a palavra improvisada porque é uma palavra forte, né? Mas são medidas de muito curto prazo, implementadas agora em julho e que têm validade só até dezembro de 2022. Ou seja, como é que o próximo governo, seja do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula ou de qualquer outro que venha a ser eleito, como é que esse governo, novo governo, vai lidar com todo o impacto fiscal dessas medidas e justamente pensando em como você retiraria um benefício concedido, como vai ser o aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, né? O que traria certamente um efeito totalmente negativo para o próximo governo. Alguns atores políticos do PT já estão dizendo que, caso o presidente Lula seja eleito, por exemplo, ele vai manter esse ajuste de R$ 200 que elevou o Bolsa Família, não, o Auxílio Brasil, para R$ 600. Ou seja, teremos mais um impacto fiscal, mais um gasto que acaba não sendo equacionado de forma estruturada, mas de forma improvisada. Isso aí é um problema para as contas do Brasil, é um problema para o Tesouro, para a arrecadação, é um problema estruturado e que demandará um esforço redobrado fiscal de toda a sociedade brasileira para manter esse tipo de política. Tá certo, Leandro. É um efeito dominó no cenário político, né? Obrigada, boa noite.